Fala turma, David Guedes aqui para falar hoje sobre a taxa de desemprego no Brasil, que teve um importante recuo no último trimestre finalizado em abril de 2022 e no acumulado de um ano teve uma queda bastante expressiva de 4,3 pontos percentuais. A taxa de desemprego estava lá um ano atrás em 14,8% e agora está em 10,5% menor patamar desde 2016. E o varejo é um dos setores mais fortemente impactados pelo índice de desemprego no Brasil e também pela inflação e vem sofrendo muito nos últimos 12 meses. Se a gente pegar um comparativo aqui das cotações das principais ações do setor de varejo hoje com as cotações de um ano atrás, a gente vai perceber que tem uma grande diferença, que elas caíram muito, o setor recuou demais, muito mais inclusive do que a maioria das outras empresas da bolsa. Só para você ter uma ideia, apesar da gente não ter um índice que representa exclusivamente o setor do varejo na bolsa, nós temos aqui as empresas mais conhecidas, como Magazine Luiza, Via Varejo e Americanas. De um ano para cá, essas empresas que já vinham sofrendo um pouquinho, eu estou falando aqui meados de junho de 2022, se a gente pegasse lá junho de 2021, elas já tinham recuado um pouco nesse momento do ano, né? Mas pegando exatamente esse recorte de um ano, Magazine Luiza está com queda aqui no momento que eu estou falando de 86% de lá para cá, Via Varejo queda de 83%, e Americanas queda de 80% nos últimos 12 meses. Bom, e assim como a inflação, por que o índice de desemprego afeta tanto as empresas de varejo? Simplesmente porque a renda do brasileiro, a renda média do brasileiro recua. E como essas empresas não vendem itens de primeiríssima necessidade, elas acabam ficando para depois, né? O brasileiro, quando encurta a renda, ele acaba comprando aquilo que é de fato primeiríssima necessidade e aí deixa para depois, posterga o gasto de itens que essas empresas do varejo vendem, ou mesmo em alguns níveis, né, em determinados momentos, o brasileiro inclusive deixa de gastar, né, troca, substitui, faz alguma outra coisa, não compra um item novo, simplesmente porque a renda diminuiu. Nesse sentido, a inflação que corrói o poder de compra do brasileiro é um vilão, mas principalmente o desemprego. Se o brasileiro não tem emprego, se não está empregado, se não está estabilizado, ele não vai adquirir esses itens e principalmente, quando a gente olha aqui nesse momento, é um alento esse índice de desemprego ter recuado e num recuo bastante expressivo, como eu falei, porque o brasileiro volta a ter renda, né? Mas notem que o brasileiro, mesmo tendo essa renda, né, voltando essa renda, se for o caso, para poder comprar esses itens, não é de uma hora para outra, porque primeiro ele precisa resolver uma série de problemas. Se a gente pegar, por exemplo, índices de inadimplência, a gente vai ver que o brasileiro está muito mais inadimplente do que há 2 anos atrás, por exemplo, porque os problemas vão acumulando. Então a gente precisa que a renda, além de voltar, estabilize, né? Que o brasileiro consiga sim ter uma pequena sobra para poder comprar esses itens que são vendidos no setor de varejo. E em um cenário de inflação arrefecendo, a renda média brasileira voltando a subir e os níveis de desemprego diminuindo, o varejo também tende a voltar. Eu sei que essa é uma esperança para essas empresas que eu comentei aqui e as outras do varejo, mas eu quero saber também se você tem ou já teve alguma dessas empresas citadas aqui ou outra empresa de varejo em carteira e o que é que você tem de expectativa para essas empresas para o próximo semestre, aqui o último semestre de 2022. Dito isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se esse foi o caso, não esquece de deixar o seu like. A gente se vê no próximo. Um forte abraço e até lá.